Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Nossa Senhora de Fátima. Ajude você também. Hoje iremos responder as perguntas da semana. Sessão de número 195. 5 perguntas encaminhadas por vocês, ok? Encaminhe você também as suas perguntas, sugestões, tá? Tudo sobre cultivo de plantas, né? E no nosso caso aqui, mais plantas em vaso, ok? Que a gente responde, tá certo? Fique até o final, que essa sessão também está bem interessante. A primeira pergunta encaminhada pela Silvilane, tá? Ela é de Goiás. Ela me pergunta se esterilizar o substrato pode ser feito dentro de um micro-ondas. Eu já vi algumas pessoas fazendo isso. Os meus alunos testaram isso e não funcionou, tá certo? Por quê? Porque o substrato pode conter vários elementos, né? E se ela tiver minerais, né, pode até interferir negativamente dentro do micro-ondas, tá? Então, não aconselho fazer isso, tá? E muita gente tem me relatado que não teve resultado positivo, né? Eu comento muito sobre a esterilização, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir outros vídeos, né? Que eu falo de diferentes tipos de esterilizações, tá? Você pode assistir esses vídeos, vai te ajudar bastante, né? Então, existe, por exemplo, esterilização solar que o pessoal utiliza a garrafa PET. Tá? Coloca substrato dentro, fecha-se, né? E deixa no sol durante 30, 40 dias. Ela esteriliza muito bem, tá certo? A segunda pergunta encaminhada pela Rosângela, ela é da Bahia, tá? Ela pergunta qual a melhor formulação do adubo coat, tá, para a cultura da rosa do deserto. Vai depender muito, né? O coat não é só um, dois, três tipos de formulação de adubo, são várias, tá? Eu conheço pelo menos aí uns 10 a 15, né? Mas deve existir mais formulações dentro, né, dos coats, ok? Existem, por exemplo, a formulação para fase de crescimento, para fase de florescimento, de frutificação, tá? Manutenção e assim por diante, né? E para várias culturas. Então, eu não teria condições de dizer qual coat seria, tá certo? Mas coat é um adubo excepcional, né? Porque ela não saliniza muito o substrato. Agora precisaria ver qual a fase em que você tem a sua planta, né? Se é só de manutenção ou coisa assim, tá certo? Irei fazer outros vídeos sobre esse assunto, tá? Porque é um pouquinho mais técnico, ok? Mas farei e postarei aqui, tá certo? Obrigado pela pergunta. A terceira pergunta encaminhada pela Zuleide, essa pergunta é bem comum, tá? Ela me perguntou o seguinte: o vaso de cimento, né, pode prejudicar as plantas? Pode, né, se ela for novo, né, e não tiver uma camada protetora, tá, para que as raízes não encostem no cimento, tá? Porque o cimento, ela é cáustico, né? Então, ela tem o poder de alterar, por exemplo, o pH, né, a acidez junto ao substrato, né, de uma forma até de uma forma violenta, tá? Então, eu acho que se você for utilizar o vaso de cimento, tá? Coloque uma camada protetora, né, de um impermeabilizante para não ter o contato da raiz, né, com o cimento, tá certo? Boa pergunta, né? Mas eu tenho um vídeo sobre essa questão, tá? Se você puder, eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá, sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. A quarta pergunta é encaminhada pela Cláudia, é uma pergunta bem técnica, né? E que eu vou fazer um vídeo sobre ela na íntegra, tá? Aqui para responder essa questão em 1 minuto e meio, 2 minutos é meio difícil, tá certo? Ela pergunta o seguinte: é verdade que as estacas, né, estacas de propagação, tá, estaquinhas de plantas para propagação, devem conter folhas, né, na produção das estacas, no enraizamento? Grande maioria das estacas de plantas herbáceas, né, ou seja, estacas molinhas, né, plantas que não têm a estaca dura,
tá? Hoje é realizado com as folhas, tá certo? Mas tudo isso tem que ser, tem que ter uma orientação para ser feito, tá? Então, as estacas hoje, né, com as folhas, elas são normalmente produzidas em ambiente fechado, tá? Pode ser até tipo bandeja de bolo, né? Aliás, eu faço isso, né? Eu vou deixar aqui no vizinho com estacas de manjericão, de alecrim, tá? Para você conseguir produzir mais rapidamente o seu enraizamento e a sua muda, tá? Mas as estacas de plantas, digamos assim, mais lenhosas, né? De frutas, plantas, digamos assim, estacas maiores, ainda muitos utilizam sem a folha, tá? Mas alguns já começaram a utilizar com folha. Eu acho que a tendência, porque a velocidade de enraizamento é muito grande, tá certo? Mas boa pergunta, né? Conforme eu já disse, né? Eu vou fazer um vídeo na íntegra sobre essa questão, tá certo? Muito interessante e obrigado pela pergunta. A quinta pergunta, encaminhada pela Sula, ela é do Amazonas, né? Manaus, né? Ela me pergunta se eu já fui para Amazonas, né? Manaus particularmente, e se conheço as plantas de lá, né? Eu não conheço Manaus, eu acho que é uma das poucas áreas, né? Regiões que eu não conheço aqui no Brasil, tá? Belém eu já fui em diversas ocasiões, mas fora de Belém eu não conheço, tá? Acredito sim que deva ter muitas plantas nativas interessantes, né? E, enfim, quando tiver uma oportunidade, né, algum congresso técnico, alguma coisa assim, a gente tenta ir, tá certo? Obrigado pelo convite, né? E vamos tentando conhecer o Brasil, né? Bom, vocês viram, são 5 perguntas, algumas técnicas, algumas bem bacanas, né? Que a gente tenta responder aqui de uma forma mais simples, né? Para que todo mundo compreenda, ok? Vocês que estão entrando agora, né? Encaminhem as suas perguntas, suas sugestões, isso ajuda muito o nosso trabalho aqui, ok? Conto com vocês. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando esse vídeo para o lar Nossa Senhora de Fátima. Esse lar acolhe pessoas que estão em tratamento de câncer, que não têm condições para se estabelecer aqui, tá? Então eles dão a estada, eles dão alimentação, eles dão comida e apoie, né? Ajude você também. Não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser, tá? Alimento não perecível, pode ser comida, pode ser... Eles estão precisando, sempre precisam de fraldas geriátricas. Apoie você também essa entidade. E apoie também o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe esse vídeo e principalmente inscreva-se no canal. Assim você vai estar ajudando e muito, tá, o nosso trabalho para dar continuidade desse trabalho, tá certo? Eu conto com você e espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.